pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouco a respeito da lei de Gauss. Pessoal, a lei de Gauss é uma técnica extremamente poderosa para o cálculo de campo elétrico. Na verdade, essa técnica ela se aplica fundamentalmente a casos em que você tem uma carga distribuída em um volume, obviamente uma carga extensa e distribuída num volume. Claro que faremos algumas aplicações da lei de Gauss em casos mais simples, por exemplo, o cálculo do campo elétrico da carga pontual, mas efetivamente a lei de Gauss ela é extremamente poderosa na hora do cálculo de cargas distribuídas ao longo de um volume. A lei de Gauss é construída em cima de um conceito muito importante, que é o conceito de fluxo. Bom, nós vamos começar então investigando um pouco esse conceito, essa definição. Claro que nós vamos começar aqui de um modo geral, depois nós vamos particularizar a ideia de fluxo para o contexto do campo elétrico. E daí então nós vamos prosseguir para a definição da lei de Gauss. Bom, o que seria então o fluxo de um campo vetorial? Imagine o seguinte, que você tem uma placa retangular e que essa placa então é perfurada por um campo vetorial, ou que a área dessa placa seja perfurada por um campo vetorial. Inicialmente, eu estou usando aqui um campo vetorial de velocidades, porque efetivamente esse é um campo vetorial, digamos, mais do nosso dia a dia. Uma imagem talvez mais prática que você poderia fazer dessa situação seria que essa placa retangular fosse a seção de um condutor de fluidos, a área da seção de um condutor de fluidos, e esse campo vetorial então representa a velocidade dos pontos do fluido furando ou perfurando essa área. Pessoal, então fica claro para vocês que nessa situação existe um fluxo de um campo vetorial através de uma área retangular, tá? Claro que estou desenhando uma área retangular, mas não necessariamente precisa ser um retângulo. Basta que seja uma área qualquer. Bom, como que eu definiria então o fluxo nessa condição? Fluxo para mim vai ser representado pela letra grega φ, e basta multiplicarmos então a área da placa pela velocidade, ou módulo da velocidade do meu campo vetorial. Essa então seria uma definição a priori bastante simples ainda do fluxo de um campo vetorial, obviamente através de uma área. Pessoal, uma situação bastante particular aqui é que os vetores do meu campo vetorial estão formando 90 graus com a área da placa, mas eventualmente isso é uma situação que não poderia acontecer ou não precisaria acontecer. Então nós poderíamos generalizar um pouco mais essa definição de fluxo da seguinte maneira. Imagine aqui que eu agora tenho a mesma placa retangular, de tal maneira agora que o fluxo, ou meu campo vetorial, perfura essa placa, mas de tal maneira que os vetores agora não formam mais 90 graus com o plano da placa. Bom, nós poderíamos definir agora um ângulo θ em relação a essa linha imaginária, que é a linha imaginária então que forma 90 graus com o plano da placa, ou caso você queira, uma linha horizontal, que dê a direção horizontal. Bom, como que eu definiria então fluxo nesse caso aqui um pouco mais geral? Poderia definir da seguinte maneira: fluxo igual. Bom, ao invés de trabalhar propriamente com o vetor ou os vetores que está associado aí com o meu campo vetorial, eu poderia trabalhar com a projeção dele na horizontal. A projeção dessa velocidade na horizontal então seria v vezes cosseno de θ, e aí, portanto, tendo aqui a projeção desses vetores na horizontal, eu poderia fazer a multiplicação pela área. E dessa forma eu ficaria com uma definição um pouco mais geral. Pessoal, eu ainda poderia escrever essa definição de um jeito um pouco mais enxuto e, digamos, mais sofisticado do ponto de vista matemático. Vou introduzir aqui uma definição relacionada com a área da placa,
que de agora em diante essa definição nos acompanhará em todas as aplicações de lei de Gauss que ainda nós estudaremos. Como que eu poderia reescrever isso aqui de um jeito mais poderoso? Bom, está claro para vocês que aqui eu tenho um campo vetorial, portanto eu tenho vetores de velocidade que perfuram a área da minha placa. Mas agora eu vou definir um outro vetor, que ele não é tão comum ainda, talvez para vocês, mas de agora em diante será. Eu vou definir um vetor área da seguinte maneira. Esse aqui vai ser o meu vetor área. E as características desse vetor serão as seguintes. A primeira característica é que esse vetor área, ele sempre formará 90 graus com o plano da área a qual ele esteja associado. Então, sempre 90 graus com o plano da placa, no caso aqui. Uma outra característica fundamental é que, caso eu queira saber o módulo desse vetor, basta eu calcular a área com a qual ele esteja associado. Ou seja, dessa maneira o meu vetor fica bem definido. Eu dou a orientação desse vetor, ou seja, é a orientação que forma 90 graus com o plano da placa. E, além disso, o seu módulo é dado pela própria área da placa. Bom, qual que é a grande utilidade de fazer essa definição? A utilidade é que vocês devem se lembrar da definição de um produto escalar. E eu poderia escrever, então, a minha equação, que está em termos de módulos de vetores aqui. E eu poderia escrevê-la em termos de um produto escalar, da seguinte maneira. V produto escalar A. Dessa maneira, pessoal, a definição fica muito mais interessante e enxuta. Se você abre, então, esse produto escalar, se você usa a definição de produto escalar, é exatamente o que você vai obter essa equação anterior. Vai aparecer o módulo de V, o módulo de A e o cosseno do ângulo entre os dois vetores, no caso, entre o vetor área e o vetor velocidade. Dessa maneira, a definição fica extremamente mais interessante. Pessoal, já caminhando então para o nosso contexto, como que ficaria então a definição de fluxo para um campo vetorial representado agora pelo vetor campo elétrico? Então, de agora em diante, a ideia será essa. Nós teremos então um campo elétrico, que será representado obviamente por um campo vetorial, e esse campo vetorial, portanto, vai atravessar ou vai perfurar alguma área. Então, o que nós vamos fazer é associar uma grandeza a esse fato, e essa grandeza é o fluxo, no caso agora o fluxo do campo elétrico. Bom, a rigor é exatamente a mesma definição. No entanto, agora o meu vetor, que está associado com o campo vetorial, será o vetor campo elétrico. Então, seria definido da seguinte maneira: E produto escalar com A. Então, essa é, na verdade, a minha equação que calcula o fluxo de campo elétrico através dessa área retangular. Pessoal, nós já estamos aqui com uma equação relativamente geral, mas a minha ideia ainda é generalizar essa definição a ponto de deixá-la suficientemente forte para ser utilizada na lei de Gauss, que nós vamos definir logo mais. Bom, eu estou utilizando até agora áreas retangulares, mas eu disse para vocês que a geometria dessa área não precisa ser retangular. E mais, para eu definir fluxo, essa geometria pode ser absolutamente arbitrária. Então, acompanhe comigo esse caso aqui, que é um caso absolutamente geral. E a minha ideia agora é generalizar essa equação ao máximo. Bom, imagine agora que eu tenho essa figura aqui, uma figura com uma geometria completamente arbitrária. Você poderia, aí, para talvez ficar mais fácil, fazer a seguinte imagem, como se esse retângulo fosse uma folha de papel, e você pega essa folha de papel agora, amassa ela, e depois abre um pouco, de tal maneira que ela fica um pouco aberta, e no entanto absolutamente deformada, com uma geometria completamente deformada. Bom, então a imagem que você poderia fazer dessa geometria agora seria essa. Então agora eu tenho uma geometria generalizada e, portanto, agora eu vou mergulhar essa minha área com essa geometria em um campo elétrico. O campo elétrico ainda não será muito geral. Eu estou mergulhando
a minha área num campo elétrico uniforme, ou seja, num campo elétrico horizontal. E a minha ideia então é propor uma equação para o cálculo do fluxo, porque está claro aqui para vocês que o meu campo elétrico está perfurando essa área, portanto existe um fluxo através dessa área, e minha ideia então é calcular, ou propor uma equação que calcule esse fluxo. Bom, como que eu poderia fazer isso? Agora eu vou usar a força do cálculo diferencial ao meu favor aqui. Pessoal, ao invés de olhar para essa área toda, o que eu poderia fazer é pequenos quadrículos, ou poderia quadricular essa área a ponto de obter retângulos ou que fosse quadrados extremamente pequenos ao longo de toda essa geometria complicada. Então, eventualmente, eu poderia ter aqui, por exemplo, um quadrículo aqui, de tal maneira que o meu vetor área tivesse, eventualmente, essa orientação aqui. Claro que se ela é uma geometria toda amassada, em qualquer ponto que eu escolha ali é um quadrículo, cada quadrículo desse terá um vetor área com orientação diferente. Então, esse vetor área, só para dar a ideia de que o quadrículo é pequeno, vou chamá-lo de delta A1, ou seja, uma área pequena. Bom, aqui nós então teríamos um θ1 associado aí com a orientação, ou o ângulo, na verdade, associado com os dois vetores, no caso o delta A1 e o campo elétrico. Bom, eventualmente eu poderia escolher, sei lá, por aqui um outro quadrículo, de tal maneira que tivesse um delta A2 com essa orientação e novamente um ângulo θ2. E daí por diante, poderia escolher, sei lá, mais um para cá, com essa orientação de delta A3. E aí, aqui eu tenho o meu campo elétrico. Eu teria então esse ângulo entre o vetor campo elétrico e o delta A3, que eu venho chamando de θ3. E eu poderia ter uma infinidade desses quadrículos aí, até cobrir toda essa geometria complicada. Pessoal, vocês devem concordar comigo que caso eu queira calcular o fluxo do campo elétrico através dessa geometria complicada, e mais, utilizando o que eu já defini aqui, eu poderia fazer o seguinte: o fluxo seria então uma somatória em cima de todos esses quadrículos de E vetor delta A. Claro que essa soma correria aqui no índice I. Bom, se eu quisesse abrir essa soma, então eu teria produto escalar entre E delta A1 mais produto escalar entre E delta A2 e daí por diante. Bom, já migrando agora para o que a gente conhece de cálculo diferencial, para eu poder cobrir toda essa área complicada e utilizando aqui então a ideia de limite, eu poderia fazer delta A e tender a zero, ou seja, fazer esses quadrículos cada vez menores, a ponto de que eu teria uma infinidade desses quadrículos em cima dessa minha área, extremamente pequenos. Quando eu faço isso, pessoal, a rigor o que eu estou fazendo é tomando o limite dessa soma com o delta AI tendendo a zero, ou com os meus quadrículos que já estão pequenos tendendo a zero. Bom, eu acredito que vocês se lembrem disso, eu não vou entrar demais nesses detalhes, mas quando eu faço isso, tomo o limite dessa soma, a rigor o que nós temos é a definição da integral, ou seja, minha equação de fluxo agora vai ficar integral, obviamente que essa aqui vai ser uma integral de superfície de E, e agora o meu delta A se torna um dA, um vetor dA. Pessoal, então essa é a rigor a definição bem mais geral, fluxo de campo elétrico através de uma área absolutamente arbitrária. Pessoal, para fixarmos um pouco o conceito que nós acabamos de construir de fluxo de campo elétrico, vamos fazer um exemplo exclusivamente de cálculo de fluxo para podermos entender um pouco as técnicas que nós utilizamos aqui. Bom, nosso exemplo é o seguinte, não vou colocar muitas informações, mas obviamente estou dizendo como que é o nosso problema. Então nós temos aqui um cubo, o problema informa que a minha superfície é um cubo, e esse cubo agora ele está mergulhado em um campo elétrico que foi dado. Esse campo elétrico então vai ser em newtons por coulomb.
Bom, está claro aqui então que o meu vetor campo elétrico ele tem duas componentes, ele está no plano XY, de tal maneira que a componente X não é constante. A componente X depende da coordenada X e, por outro lado, a componente Y é constante. Bom, mas esse é o campo elétrico e esse cubo está mergulhado nesse campo elétrico. E a ideia, então, é calcular o fluxo através exclusivamente dessa face do cubo. O fluxo, obviamente, do campo elétrico. Bom, vamos começar, então, utilizando ali a minha definição de fluxo, que é a integral de E dA. E pessoal, logo em seguida nós precisaremos lembrar disso bem, porque nós vamos fazer isso diversas vezes quando estivermos aplicando a lei de Gauss. Nesse momento, você precisa definir de modo muito claro aí para você quem que é o seu vetor dA. Bom, o meu vetor dA, obviamente, ele vai ser um vetor associado com a área infinitesimal e mais. Essa área infinitesimal, ela está definida na minha área de interesse, ou na área em que eu queira calcular o fluxo de campo elétrico. Então, obviamente, pessoal, ele vai ser um vetor nessa minha área aqui. Ou seja, aqui está o meu vetor dA, lembrando das características desse vetor. Ele é um vetor que forma 90 graus com a área de interesse. Bom, prosseguindo aqui então com a minha conta, eu tenho integral de E. Eu vou substituir aqui então o campo elétrico, 3x na direção I mais 4y, produto escalar com dA. Pessoal, como eu já estou com o campo elétrico escrito em termos de vetores unitários, eu posso fazer a mesma coisa para o dA. Está claro aqui para vocês que da maneira como eu defini o meu vetor dA, ele tem direção exclusivamente x, ele só tem componente x. Portanto, poderia escrevê-lo da seguinte maneira: dA na direção I. Esse é o meu vetor dA. Bom, é bem conhecido de vocês que produto escalar obedece propriedade distributiva. Prosseguindo com a minha conta aqui, eu teria então fluxo de campo elétrico igual integral de 3x dA, e aqui eu vou fazer o produto escalar de I com I, mais integral de 4dA, produto escalar de J com I. Pessoal, bom, só para lembrarmos, vamos deixar aqui então, produto escalar de A com B, a definição é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Bom, enfatizando aqui então, eu tenho um produto escalar entre I e I, os vetores unitários, ou vetor unitário que dá a direção de x. É bem conhecido de vocês também que o módulo desses vetores é igual a 1. Então aqui nós teríamos 1 e 1. E aqui apareceu o cosseno do ângulo entre eles. Como se trata do mesmo vetor, é óbvio que o ângulo entre eles é zero. Portanto, aqui apareceria um cosseno de zero, de tal maneira que isso daqui vai me dar 1. Por outro lado, pessoal, aqui tem um produto escalar entre J e I. Vocês sabem muito bem também que J e I formam 90 graus entre si. De tal maneira que me apareceria um cosseno de 90 graus aqui, que é zero, ou seja, toda essa integral vai a zero. De tal maneira que o que me sobraria aqui então seria integral de 3x dA. Pessoal, meu elemento de integração aqui é uma área infinitesimal. Bom, como que eu poderia definir melhor essa área? Eu não havia dito isso antes, mas agora nós podemos detalhar um pouco mais o meu vetor dA. O vetor dA é um vetor associado com a área infinitesimal, que poderia ser um quadrado, um retângulo, definido aqui nessa área de interesse. Vocês devem concordar comigo que, caso eu queira calcular a área desse elemento de área dA, a base dessa área muito pequena coincide com um trecho da coordenada z. E por outro lado, a altura dessa área muito pequena coincide com um trecho da coordenada y do meu sistema de coordenadas. Ou seja, eu estou te dizendo que o dA literalmente pode ser calculado por dz dy, ou dz vezes dy. E a partir daí então fica claro para vocês
que sendo integral de área, essa integral na verdade é uma integral dupla. Então, abrindo um pouco mais a minha conta, nós teríamos isso aqui, uma integral dupla de 3x dz dy. Pessoal, os limites de integração, em geral a gente faz a correspondência dessa integral com a variável z e dessa integral de fora com a variável y. E fica claro aqui para vocês então que a minha coordenada z, para eu cobrir toda a área de interesse, ela varia de 0 até 2. Bom, de 0 até 2 por quê? Porque a aresta do meu cubo, isso é um cubo, a aresta dele mede 2. Eu sei disso porque ele me deu as coordenadas x dessas duas faces. Uma está na coordenada x igual a 1 e a outra está na coordenada x igual a 3. Portanto, essa aresta é 2 e todas as outras arestas serão 2, porque se trata de um cubo. Então, a variação em z será de 0 a 2. E de igual maneira, a variação em y também será de 0 a 2. Basta então realizarmos essa integral, que é uma integral muito simples de fazer. Pessoal, em relação a x, em relação a z, na verdade, e a y, x é constante. Portanto, ele pode sair da integral juntamente com 3. E a integral em z de 0 a 2 é óbvio que vai dar 2. E a integral em y de 0 a 2 é óbvio que vai dar 2. Então, isso aqui vai me dar 12x. Pessoal, ele quer o fluxo, então, através dessa face. Essa face está na coordenada x igual a 3. Então, basta substituir o x igual a 3. E nós teremos, então, um fluxo de campo elétrico através dessa face de 36. E aí, lembrando a definição de fluxo, a unidade é newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, vezes metro quadrado, que é a unidade de área. E dessa forma, então, nós temos aí a resposta do nosso problema. Pessoal, nós vamos definir agora, propriamente dito, a lei de Gauss. E aí, como eu disse, essa definição será construída em cima da ideia de fluxo de campo elétrico. Bom, eu coloquei de forma escrita e também a forma matemática, que é de fato a que nós vamos utilizar na prática. Mas a lei de Gauss diz que o fluxo de campo elétrico, através de uma superfície fechada, que envolve uma carga Q, é dado inicialmente por essa equação. Ou seja, o fluxo é igual a carga dividido por ε0. Lembrando aqui que o ε0 é a constante dielétrica do vácuo. Pessoal, existe um contexto aqui bastante interessante que deve ser entendido com cuidado. O que a lei está dizendo é o seguinte, que o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada que envolve uma carga, ou que encerra, ou que contém uma carga Q, esse fluxo é dado por Q sobre ε0. Justamente Q é o valor da carga envolvida por essa superfície que a lei está se referindo. Pessoal, então essa é a lei de Gauss matematicamente. Bom, a gente já sabe que o fluxo de campo elétrico, eu troquei aqui o φ pela definição de fluxo de campo elétrico, e a rigor mesmo, a equação que nós utilizaremos na prática é essa. Então você não pode esquecer desse contexto. Esse é o contexto em que se aplica a lei de Gauss. Você vai ter uma carga líquida, obviamente, ou um objeto com alguma carga líquida, e se você envolve esse objeto ou essa carga com a superfície, seja lá que superfície que você queira, a geometria dessa superfície, nós vamos comentar aqui já já, ela é arbitrária, mas você envolve essa carga com uma determinada superfície, o fluxo de campo elétrico, obviamente o campo elétrico gerado pela carga que está dentro dessa superfície, é dado por Q sobre ε0. Então é isso que é a lei de Gauss. Pessoal, obviamente isso aqui é uma lei, tá? Eu gosto de enfatizar sempre isso. Essa igualdade é uma lei, ou seja, isso aqui é um resultado fundamental. Não existe um caminho matemático de alguma outra lei mais fundamental que eu consiga chegar aqui, tá certo? Então, essa igualdade é feita dessa maneira mesmo. É uma lei. Bom, eu coloquei aqui algumas observações que você precisa estar atento, que essa carga que é envolvida por essa superfície
Essa superfície é a que nós chamamos de superfície gaussiana. Vai ficar mais claro quando eu fizer alguns exemplos para vocês. Mas essa carga que a superfície envolve, ela é uma carga líquida. Porque, obviamente, pessoal, posso ter um objeto neutro, qualquer, envolvê-lo por uma superfície, mas, obviamente, nesse caso, em que você tem um objeto neutro, não vai ter fluxo de campo através dessa superfície que envolve esse objeto, porque ele está neutro. Um objeto, para gerar uma região de atuação de campo elétrico nas suas redondezas, obviamente, ele tem que ter um excesso de carga, que é o que eu estou chamando de carga líquida. Uma outra observação extremamente importante, que eu disse para vocês, mas detalhando um pouco mais, essa superfície ela é arbitrária. Então, a ideia vai ser o seguinte, pessoal, na hora de resolver problemas, você vai ter uma carga com alguma geometria que o problema proponha, daí você vai envolver essa carga com uma superfície matemática, uma superfície imaginária, que é o que nós chamamos de superfície gaussiana. Essa superfície ela é absolutamente arbitrária, você escolhe a geometria que você quiser. Claro que, dependendo da escolha que você faça, o seu problema pode ficar muito difícil matematicamente. Então, o que em geral nós fazemos é escolher uma superfície que acompanhe a geometria, uma superfície com uma geometria que acompanhe a geometria da carga que já existe. Isso vai ficar mais claro também quando fizermos um exemplo. Bom, isso aqui é um negócio óbvio, mas se a carga envolvida for nula, o fluxo através da superfície é nulo. Isso é claro. Se você tem um objeto que está com carga nula, ele não gera fluxo, ele não gera campo elétrico, portanto, ele não gera fluxo sobre uma eventual superfície gaussiana que o envolva. Pessoal, a minha ideia aqui agora é resolver o problema da carga pontual utilizando a lei de Gauss. Ou seja, determinar então a expressão que calcula o campo elétrico de uma carga pontual por via da lei de Gauss. Alguém poderia questionar, professor, mas eu já sei como que calcula, eu já sei a expressão que calcula o campo elétrico de uma carga pontual a uma certa distância dessa carga. Bom, a questão aqui, pessoal, é basicamente mostrar para vocês que a lei de Gauss funciona num caso absolutamente simples como esse, e também funcionará muito bem, claro, em casos que eu tenha cargas com geometrias bem mais complicadas. E mais, não só mostrar que a lei funciona nesses casos também, simples, mas também definir um protocolo de utilização da lei de Gauss que será utilizado em problemas posteriores. Então, meu interesse aqui é definir o campo elétrico em um determinado ponto, a uma certa distância da minha carga pontual. E obviamente vocês sabem que quando eu estou lidando com carga pontual, eu estou literalmente desprezando a geometria dessa carga. Para mim ela é um ponto. Bom, então eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto que eu vou chamar de ponto P. Pessoal, o primeiro passo do nosso protocolo, que vocês utilizarão nos próximos problemas também, é que nós precisamos definir então a nossa superfície gaussiana. Essa carga pré-existente, ela precisa ser envolvida por uma superfície matemática, que eu chamo de superfície gaussiana. E aí, como eu havia dito, essa superfície ela é absolutamente arbitrária. Eu posso dar a essa superfície a geometria que eu quiser, desde que ela envolva a minha carga pré-existente. Mas uma questão aqui que tem que ficar bem claro para vocês é que a geometria a ser escolhida para a superfície gaussiana, ou para a superfície de Gauss, ela deve acompanhar, ou é razoável que ela acompanhe a geometria da carga pré-existente, porque isso facilitará as contas. E à medida que você resolve problemas, que você faz bastante exercício, você acaba chegando de fato nessa conclusão, que a geometria para a superfície gaussiana deve acompanhar a geometria da carga pré-existente. Ou seja, pessoal, se eu estiver trabalhando com esfera, é razoável utilizar uma superfície gaussiana esférica. Se eu estiver trabalhando com um cilindro, é razoável utilizar uma superfície gaussiana cilíndrica. Aqui eu estou trabalhando com a carga pontual, então é razoável que eu utilize uma superfície gaussiana esférica. Ou seja, esse paralelo aí entre as geometrias vai facilitar a minha vida na hora de fazer as contas. Bom, feito isso, pessoal, então preciso definir a minha superfície gaussiana, e essa superfície tem que passar exatamente em cima do ponto de interesse. Então, aqui, a minha esfera
que é então o que eu defino como superfície gaussiana. Pessoal, enfatizo aqui o fato de que nós estamos trabalhando com um problema tridimensional. Claro que você está vendo aqui uma figura em corte. Essa circunferência que você está vendo é o corte de uma esfera. Tem que ficar claro para você aquela imagem que nós fazemos do campo elétrico através de linhas. Ou seja, essa carga positiva ela emana linhas de campo elétrico. Então tem linhas subindo, descendo para a direita, para a esquerda, tem linhas saindo do plano do quadro, entrando no plano do quadro. E é claro que essa carga emanando esse fluxo, ou emanando esse campo vetorial, vai haver, na verdade, um fluxo de campo através dessa superfície. O meu campo vetorial vai perfurar essa superfície matemática, que eu chamo de superfície gaussiana, que nesse caso especificamente é uma esfera. Bom, definida então a minha superfície gaussiana, pessoal, o próximo passo é partir para a lei de Gauss. Então vamos lá, integral de EdA, que é a integral que calcula o fluxo através da superfície, aqui sobre ε0. Pessoal, vamos avaliar um pouco a situação do meu vetor dA. O vetor dA, pessoal, ele vai ser um vetor associado com a área infinitesimal escolhida justamente na superfície gaussiana. Então, em algum ponto eu poderia escolhê-lo. Dizemos que eu escolho ele por aqui. E aí vocês já sabem que o meu vetor dA ele tem que formar 90 graus com a superfície na qual ele é escolhido. Feito isso, pessoal, vou prosseguir lá na minha lei de Gauss. Isso daqui é claramente um produto escalar. Eu vou abrir esse produto escalar. Então vai aparecer o módulo de E, o módulo de dA e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Eu já vou colocar esse ângulo aqui, nós vamos primeiro investigá-lo um pouco mais. Então, pessoal, de novo, aparece o módulo de E, módulo de dA e o cosseno entre os vetores E e dA. Bom, voltando aqui para onde eu escolhi o meu vetor dA, vocês devem concordar comigo que o campo elétrico se afasta dessa carga positiva. Portanto, nessa área dA, o campo elétrico tem essa orientação. Ele é radial, se afastando da carga positiva. E fica claro para vocês, então, que o dA e o E têm a mesma orientação. Ou seja, o cosseno do ângulo que aparece aqui, na verdade, é o cosseno de zero. Pessoal, alguém poderia perguntar, professor, se eu tivesse escolhido o dA em qualquer outro lugar, tem que ficar claro para vocês, pessoal, que se o meu dA for escolhido em qualquer outro ponto da superfície gaussiana, a orientação do dA e do E sempre será a mesma, tá certo? Tenta fazer essa imagem na sua cabeça que você vai chegar nessa conclusão. Para qualquer outro ponto que eu escolho dA, a orientação entre dA e E é a mesma. Ou seja, esse ângulo para qualquer dA sempre vai ser zero. Ou seja, sempre vai aparecer o cosseno de zero ali. Prosseguindo então com a minha conta, o cosseno de zero aí vai dar 1 e eu fico então com essa integral. Pessoal, veja que eu agora deixei de ter uma integral de um produto escalar entre dois vetores e passei a ter uma integral do produto entre dois módulos de vetores. O próximo passo é avaliar a dependência de E em relação a dA, ou mais, saber se o E ou se o módulo do campo elétrico varia com relação a dA. Como que eu faço isso? Eu mapeio a minha geometria, imagino isso, né, claro, que estou mapeando a minha geometria, escolhendo essa área dA em diversos pontos e avalio isso e percebo que, na verdade, nesse caso especialmente, o campo elétrico não varia com dA. Para o campo elétrico, eu digo o módulo do campo elétrico. Para qualquer dA que eu escolher nessa superfície, o módulo do meu campo, que é representado por E, terá o mesmo valor. Tá certo? Obviamente, por quê, pessoal? Eu estou passeando em cima de uma superfície esférica. Imagina que quando eu escolho esse dA em diversos pontos em cima dessa superfície esférica, a distância que eu estou da minha carga pontual, que está lá no centro, não muda. Então, o módulo do campo elétrico aqui, ele só vai mudar caso eu me aproxime da carga pontual ou caso eu afaste da carga pontual. E não é isso que eu estou fazendo. Quando eu mapeio a minha geometria, a geometria da superfície gaussiana, o que eu faço é estar
vagando aí literalmente em cima de uma superfície esférica. Portanto, para qualquer DA, a distância em relação à carga pontual é a mesma. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que o módulo do campo elétrico não depende de DA. Ou seja, ele pode sair da integral. Então nós temos aqui integral de DA igual aqui sobre ε0. Pessoal, aqui nós temos um outro ponto extremamente importante, que é essa integral de DA. Claro que eu poderia usar todas as técnicas aqui do cálculo 3 para calcular essa integral, mas essa é uma integral típica da física. E mais, nós trabalharemos nessas aplicações de lei de Gauss sempre com superfícies com geometrias muito bem conhecidas. Aqui, por exemplo, eu estou com esfera, mas mais adiante trabalharei com cilindros e outras geometrias bastante conhecidas. Então não tem a menor razão eu utilizar todas as técnicas do cálculo diferencial para resolver essa integral. Eu poderia parametrizá-la, que é um procedimento comum que nós fazemos, reescrever, fazer uma mudança de variável aqui no DA e terminar a conta. Mas efetivamente o que eu encontraria eu já sei, a resposta dessa integral já é conhecida. A rigor se eu somar todos os DAs em cima de toda essa superfície, pessoal, tem que ficar claro para vocês que o resultado dessa integral é para dar a área da superfície dessa esfera. E mais, a área da superfície de uma esfera eu já sei, é um resultado muito conhecido nosso. Então, raramente nós trabalharemos com técnicas de cálculo diferencial para resolver essas integrais aqui. Bom, prosseguindo então, eu tenho que E vezes. O resultado dessa integral aqui é conhecido, é 4πr ao cubo, 4πr ao quadrado e mais. Quem que é esse R? Vai ser então a distância da carga pontual até o ponto de interesse, ou, caso você queira, é o raio da superfície gaussiana. E aqui, Q sobre ε0. Bom, pessoal, problema praticamente resolvido, basta isolar então o campo elétrico, o módulo do campo elétrico. Então aqui vai dar 4πε0 sobre r ao quadrado. Só para deixar esse resultado mais parecido com o que nós já conhecemos, eu vou separar isso daqui, é 1 sobre 4πε0, que é sobre r ao quadrado. Essa constante que aparece aqui, ela é para ser conhecida de vocês. 1 sobre 4πε0 é justamente a constante eletrostática do vácuo. Então, finalmente, nós temos a expressão que nós já conhecemos, é kq sobre r ao quadrado. Bom, essa então é a expressão que nós já conhecíamos, na verdade, que calcula o módulo do campo elétrico a uma certa distância de uma carga pontual. De início, nós temos que ter muito claro em mente, fazermos a imagem da estrutura das linhas de campo elétrico gerado por essa linha infinita. Você precisa lembrar que o campo elétrico nas regiões mais centrais e próximas dessa linha carregada é aproximadamente radial, flui radialmente ou se afasta radialmente, uma vez que eu estou considerando também que a carga desse fio é positiva. Outra coisa que você precisa lembrar, que a estrutura das linhas de campo perto das bordas ou das pontas dessa linha carregada, elas são curvadas. E eu introduzo logo de início aqui uma aproximação que é a seguinte: eu literalmente vou calcular o campo elétrico nas regiões mais centrais desse fio ou dessa linha carregada. O que eu vou fazer a rigor é literalmente desprezar o campo elétrico próximo das pontas. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que o modelo matemático que eu vou construir aqui, ou a equação que eu vou obter no final, não calcula ou não funciona próximo das pontas dessa linha carregada. A ideia de introduzir essa aproximação é literalmente para que eu consiga resolver o problema, ou que ele fique viável matematicamente. O protocolo de utilização da lei de Gauss é o seguinte: primeiro, eu vou ter então uma geometria extensa, ou seja, não vai ser uma carga pontual, poderia ser, claro, como eu já mostrei para vocês que a lei de Gauss funciona também em casos simples. Mas eu tenho aqui uma geometria extensa, um fio, uma linha carregada, e aí eu preciso definir uma superfície matemática, uma superfície imaginária, uma ferramenta matemática, para que eu consiga, através dessa ferramenta,
chegar no nosso campo elétrico. E algo que foi bem discutido com vocês também é que é altamente recomendável que a geometria da superfície matemática, que eu chamo de superfície gaussiana, acompanhe ou tenha semelhança com a geometria da carga, que no caso não é uma carga pontual, é uma carga extensa. Portanto, pessoal, se nós estamos trabalhando com um fio, é bastante razoável que a geometria da nossa superfície gaussiana seja também cilíndrica. Bom, outra questão que já foi enfatizada é que a superfície deve conter o ponto de interesse, ou ponto aonde que eu quero calcular o campo. Eu já desenhei aqui então a minha superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana ela deve envolver a carga de interesse, a carga que gera o campo elétrico, ela deve estar contida na superfície gaussiana. Claro, pessoal, que novamente eu enfatizo, nem todo o fio está contido na minha superfície gaussiana, mas eu enfatizo novamente a minha aproximação. Eu estou literalmente desprezando o campo elétrico nas pontas dessa linha carregada. Eu não estou interessado em calcular esse campo elétrico próximo das pontas. Dessa forma, isso justifica então a minha figura está dessa maneira, ou seja, eu estou deixando parte do meu fio infinito de fora da superfície gaussiana. Bom, segundo passo então, já partir para a lei de Gauss, a integral de E dA, ou a integral de fluxo, ou a integral que dá o fluxo, né, do campo elétrico através de uma determinada superfície fechada, é dado por Q sobre ε0, lembrando que esse Q é a carga que fica envolvida pela superfície gaussiana. Próximo passo, pessoal, é definir o meu vetor dA na superfície de interesse. Algo que eu já comentei com vocês é que quando eu garanto que o meu cilindro, a minha superfície gaussiana, esteja com as bases longe das extremidades do fio, ao mesmo tempo, na verdade, o que eu estou garantindo é que não existe fluxo de campo elétrico nas bases, ou seja, o campo elétrico ele não perfura as bases dessa superfície gaussiana. Isso quer dizer que literalmente eu estou supondo que não existe fluxo nas bases do cilindro ou nas bases dessa superfície gaussiana. E por outro lado, o fluxo então vai existir somente na superfície lateral. Dessa forma, essa integral ela vai ficar restrita literalmente à superfície lateral desse cilindro, que é a minha superfície matemática, que é a superfície gaussiana. Bom, dessa forma, então, basta que eu defina o meu vetor dA em alguma área infinitesimal representante nessa área superficial, nessa área lateral desse cilindro. Bom, vamos pegar aqui, então, um dA representante, lembrando que esse vetor dA ele é definido formando 90 graus com a superfície. Tem que ficar claro aí a partir da imagem das linhas de campo elétrico que você fez, que o campo elétrico nesse dA, ou nesse ponto onde eu escolhi o meu dA, tem essa orientação. Ou seja, o campo elétrico, o vetor campo elétrico e o vetor dA possuem a mesma orientação. E esse fato vai acontecer para qualquer dA que eu escolha nessa superfície lateral. O meu vetor campo elétrico e o vetor dA sempre terá a mesma orientação, desde que seja uma área, um dA escolhida na superfície lateral desse cilindro, dessa superfície gaussiana. Bom, abrindo então esse produto escalar, nós teremos que módulo de E, ou módulo do campo elétrico, módulo de dA, e o cosseno do ângulo entre E e dA. Está claro para vocês que esses vetores têm a mesma orientação, portanto, o ângulo entre eles é zero. E aqui vai nos aparecer então um cosseno de zero. E aqui eu tenho Q sobre ε0. Bom, prosseguindo um pouco mais, nós temos então integral de E, que é o módulo do campo elétrico, módulo de dA, o cosseno de zero, é claro que é 1, e aqui então nós temos Q sobre ε0. Bom, o próximo passo, pessoal, é investigar a dependência do módulo do campo elétrico em relação ao dA. A rigor, o que eu faço é mapear a minha superfície de interesse, que é obviamente a lateral do cilindro. Mapeio essa superfície com inúmeros dAs escolhidos aí, sobre essa superfície. E percebo claramente que
o módulo do campo elétrico não depende de dA, ou não depende da escolha de dA, onde que dA é escolhido. De tal maneira que, o que eu estou dizendo mesmo a rigor, do ponto de vista matemático, o módulo do campo elétrico não depende dessa área, portanto ele pode sair da integral. De tal maneira que nós temos aqui que módulo do campo elétrico, integral de dA, igual aqui sobre ε0. Pessoal, como eu disse, no problema da carga pontual, poderia muito bem parametrizar essa integral e resolvê-la usando as técnicas de cálculo diferencial. Mas esse é absolutamente um protocolo desnecessário, porque eu já sei a resposta dessa integral. Eu sei que se eu somar todos os dAs nessa superfície lateral, literalmente o que eu vou ter é a área referente à lateral desse cilindro. E calcular a área de um cilindro é alguma coisa que a gente já sabe fazer há muito tempo. Bom, em princípio o que eu vou fazer aqui é definir então um raio para esse cilindro que eu vou chamar de R, um raio de base. Vou definir também uma altura para o meu cilindro, que eu vou chamar de L. Bom, feito isso, e prosseguindo aqui com a minha conta, nós teremos então que a integral de dA, que vai dar a área lateral do cilindro, vai ser então dada por 2πr, que é o perímetro da base, vezes L, que é a altura do meu cilindro. Bom, aqui então nós ainda vamos copiar o segundo membro, que é sobre ε0. Pessoal, aqui é muito importante uma discussão a respeito da carga, do que. O que aparece na lei de Gauss é, como eu já disse para vocês, a carga encerrada ou envolvida pela superfície de Gauss, ou pela superfície gaussiana. Bom, eu vou então definir agora uma carga total, Q maiúsculo, para o meu fio. Eu vou dizer que esse fio então tem uma carga total Qzão. E quem vai ser então o Q minúsculo, ou Qzinho? Vai ser a carga que ficou, ou que foi envolvida pela superfície gaussiana, até porque eu imagino que está claro para vocês que a minha superfície gaussiana não envolveu toda a carga, por conta daquelas questões que eu havia dito para vocês a respeito da aproximação que eu estou fazendo. Bom, em princípio, alguém poderia dizer, professor, basta eu isolar então aqui o módulo do campo elétrico, o E, portanto eu já teria a resposta final. Bom, a verdade é o seguinte, que não é razoável que sobre na minha resposta parâmetros associados intrinsecamente com a superfície gaussiana. Por exemplo, esse L. O L é a altura dessa superfície gaussiana. E mais, o Qzinho, que é a carga que está envolvida por ela. Não é razoável que isso sobre no meu resultado, porque essa superfície ela é basicamente uma superfície matemática imaginária, ela é uma ferramenta, ela é uma passagem para que eu consiga chegar na solução final do meu problema. Dessa forma, então, não é razoável que esses parâmetros sobrem no meu resultado final. Bom, o que nós podemos fazer agora, então, é o seguinte. Vamos dar uma parada aqui com essa conta e avaliar o que nós podemos fazer aqui com o Qzinho. Bom, lembrando de um parâmetro extremamente importante que nós utilizamos já inúmeras vezes, o lambda, que é o que eu chamo de densidade linear de carga. A rigor, isso daqui então vai ser a carga dividido pelo comprimento do fio. Vamos dizer que o meu fio tem um comprimento L grande, tá? Bom, se essa carga é distribuída uniformemente ao longo desse fio, ou seja, se não há acúmulo de carga em algum ponto, e essa é uma suposição que eu faço a respeito do meu problema, o mesmo lambda, pessoal, pode ser calculado como Qzinho sobre Lzinho. Ou seja, a carga que está no interior da superfície Gauss dividido pela altura dessa superfície. Bom, eu posso então utilizar o lambda definido dessa maneira na minha equação, de tal maneira que nós teremos E igual E 2πrl, e o Qzinho então vai ser lambda vezes L. Lambda vezes L dividido por ε0. Bom, L com L aqui pode cortar, e aí sim, finalmente, eu chego numa expressão em termos de lambda, que é a densidade linear de carga, e aqui vai me aparecer 2πε0 e o R. Alguém pode questionar, professor, mas ainda não sobrou um parâmetro associado com a superfície gaussiana, que no caso seria o R? Sim, sobrou.
mas é claro que esse aqui é um parâmetro extremamente razoável que ele sobre no meu resultado final, porque ele, apesar de ser o raio das bases do cilindro, que é a superfície gaussiana, ao mesmo tempo ele é a distância do fio em relação ao ponto de interesse, ao ponto onde que eu quero calcular o campo elétrico. Então é extremamente razoável que sobre esse R na minha equação final. Por outro lado, o lambda, pessoal, é um parâmetro do fio. Como eu disse para vocês, ele pode ser calculado dessa maneira. Se eu sei a carga do fio, a carga total que está no fio, se eu sei também o comprimento total do fio, eu consigo calcular tranquilamente o lambda. E dessa forma, então, eu tenho aqui o módulo do campo elétrico associado, então, com a linha infinita carregada. Pessoal, só enfatizando, tá? Infinita aqui para mim, então, vai ser que eu estou avaliando o campo longe das extremidades desse fio, tá certo? Ou caso você queira, o campo elétrico está sendo avaliado, essa equação calcula o campo elétrico nas regiões mais centrais desse fio, de tal maneira que eu esteja razoavelmente próximo do fio, a ponto de que esse fio, em relação a esse ponto onde está sendo calculado o campo, pareça ser um fio infinito. Pessoal, outra questão extremamente importante é avaliarmos um pouco a equação que nós já havíamos obtido para o cálculo da força de uma linha carregada em cima de uma carga pontual em suas proximidades. Quem está um pouco mais atento aí já deve estar se fazendo esse questionamento. Qual que é a correspondência dessa equação com todo esse contexto que nós acabamos de desenvolver aqui através da lei de Gauss? Claro, pessoal, que isso daqui é uma equação para o cálculo do módulo da força de um fio ou de uma linha carregada em cima de uma carga pontual. Só para lembrarmos os parâmetros, o Q grande aqui é a carga que está distribuída ao longo da linha, o Q0 é a carga que está sentindo a força devido ao fio, o Rzinho aqui vai ser a distância da carga Q0 em relação ao fio, e o L grande aqui vai ser o comprimento do fio. Outra coisa que é importante enfatizar é que durante a solução desse problema de força, nós não introduzimos nenhum tipo de aproximação. Bom, pessoal, para caminharmos então para a correspondência entre esses dois resultados, em princípio nós precisamos obter dessa equação o cálculo do campo elétrico. No caso, o que eu vou fazer aqui agora é obter por essa via a expressão que dá o módulo do campo elétrico no local onde foi colocado a carga Q0. Para fazer isso, basta lembrarmos da definição mais primitiva do campo elétrico. A rigor é passar o Q0 dividindo, então nós teremos F dividido por Q0 igual Qzão sobre 2πε0r vezes L ao quadrado mais 4Rzinho ao quadrado, raiz quadrada. Pessoal, se vocês bem se lembram, essa daqui é literalmente a definição do módulo do campo elétrico. Então, a expressão para campo elétrico vai ficar como Qzão dividido por 2πε0rzinho vezes L ao quadrado mais 4Rzinho ao quadrado, raiz quadrada. Bom, como então fazer essa equação responder a esse outro resultado que nós obtivemos aqui? Como eu disse, nós não introduzimos a aproximação que foi feita nesse resultado. E dessa forma, se introduzirmos então essa aproximação nesse resultado, obviamente ele deve responder ao resultado obtido por vias da lei de Gauss. Bom, a aproximação, pessoal, que eu estou me referindo é literalmente a aproximação de linha infinita. Matematicamente, essa aproximação ela corresponde ao fato de considerarmos o L, que no caso seria o comprimento do fio, muito maior do que o R, que é a distância do ponto de interesse em relação ao fio. O ponto de interesse, no caso, o ponto onde está sendo avaliado o campo elétrico. Ou seja, se introduzirmos então essa aproximação nessa equação, é óbvio que nós voltamos para esse contexto que foi desenvolvido aqui por lei de Gauss. Então, dentro dessa aproximação, nós podemos fazer o seguinte: Qzão dividido por 2πε0rzinho. Pessoal, aqui fica claro para vocês de um modo muito trivial que se o L é muito maior do que R,
literalmente nós podemos desprezar essa parcela de 4R ao quadrado em relação a L ao quadrado. Literalmente desprezar, de tal maneira que nós ficamos simplesmente com L ao quadrado, raiz quadrada. Ou ainda, nós temos que E é igual a Q sobre 2πε0, 2πε0r, e aqui L ao quadrado, raiz quadrada, obviamente, só me resta aqui o L. Pessoal, finalmente, então, vocês devem já estar percebendo que aqui nós temos Qzão, que é a carga distribuída ao longo da linha, dividido pelo comprimento da linha. Isso está claro para vocês que é a densidade linear de carga. Dessa forma, então, o que nós temos é lambda sobre 2πε0 rzinho. E fica claro para você, então, a correspondência entre os dois resultados. Pessoal, uma outra geometria bastante explorada é a geometria esférica. Nós vamos fazer isso agora, explorar essa geometria do ponto de vista da lei de Gauss. Inicialmente, nós vamos lidar com a esfera condutora. Pessoal, o fato de ser condutor ou não ser condutor é absolutamente relevante aqui no nosso caso. Isso tem que ficar claro para vocês. O comportamento de um condutor carregado é muito diferente do comportamento de um não condutor carregado ou que tem um excesso de carga, uma carga líquida. Uma coisa que é extremamente importante, pessoal, vocês precisam se lembrar disso. Eventualmente, enquanto eu estiver explicando aqui esse contexto, talvez vocês vão se lembrar de algumas aplicações, quem não está muito distante dessa realidade, mas provavelmente você vai se lembrar de algumas aplicações que foram discutidas no ensino médio. Mas a ideia aqui é a seguinte: se eu tenho então uma esfera condutora, você pode pensar em uma esfera maciça metálica, de chumbo, ou algum tipo de metal, por exemplo. Uma coisa que é certamente um fato, pessoal, e é mais, é uma observação empírica. Mesmo que essa esfera não tenha nenhum excesso de carga, ou que ela não tenha carga líquida, não se observa existência de campo elétrico diferente de zero, ou um campo elétrico resultante diferente de zero no interior dessa esfera. Isso é uma coisa que não existe. E mais, isso é uma observação empírica. De observar a experiência, a gente chega a essa conclusão. Porque uma coisa que nós sabemos desde muito tempo é que metais ou condutores, por exemplo, eles possuem aquilo que nós chamamos de mar de elétrons. Ou seja, os elétrons livres que eventualmente poderão conduzir, por exemplo, corrente elétrica no metal, se ele for obviamente submetido a uma diferença de potencial. Ou seja, se existisse campo elétrico no interior de algum condutor, campo elétrico eu digo, um campo elétrico resultante diferente de zero, literalmente o que aconteceria, o mar de elétrons obviamente seria submetido a algum tipo de movimento devido à presença desse campo elétrico resultante diferente de zero. Ou, de outra maneira, o mar de elétrons, pessoal, eles tenderiam a um movimento preferencial. Esse movimento preferencial para uma região preferencial, literalmente é o que nós chamamos de corrente elétrica. Isso, de fato, não é observado na natureza, não é observado numa experiência. O fato de você ter uma esfera condutora simplesmente, desde que ela não seja submetida a nenhuma diferença de potencial, você pode medir ali inúmeras vezes ou de diferentes formas. Você pode tentar medir uma eventual corrente elétrica ali que você não vai perceber essa corrente elétrica, porque ela não existe mesmo. Então, o simples fato de não existência dessa corrente elétrica nessa esfera, mesmo que ela esteja carregada com excesso de carga, é o suficiente para dizermos que no interior dessa esfera não existe um campo elétrico resultante diferente de zero. Ou seja, estou te dizendo que o campo elétrico dentro desse condutor, no caso da esfera, mas na verdade ainda posso generalizar esse resultado para qualquer tipo de condutor, o campo elétrico no seu interior é absolutamente igual a zero. Vocês devem se lembrar de algumas aplicações do ensino médio com relação à gaiola de Faraday, à blindagem eletrostática, que nós não vamos entrar demais nesses detalhes, porque imagino que esse é um assunto bastante conhecido de vocês. Mas o que eu estou revisitando aqui com vocês
são essas ideias, esses conceitos. No interior de um condutor, o campo elétrico é zero, o campo elétrico resultante é zero. Pessoal, o fato da observação nos remeter para essa conclusão do campo elétrico no interior de um condutor ser zero, e se nós conhecemos ao mesmo tempo a lei de Gauss nos remete ainda para um resultado ainda mais interessante. Bom, vamos aqui olhar então para a nossa lei de Gauss. Integral de E dA igual aqui sobre ε0. Então, pessoal, o que eu estou te dizendo é o seguinte. Claro que a lei de Gauss ela é pautada, ela é baseada no cálculo de um fluxo em cima de uma superfície imaginária, matemática, que a gente chama de superfície de Gauss, e que encerra um certo valor de carga, envolve um certo valor de carga, e é justamente essa carga que promove o fluxo na superfície, como vocês já bem viram nos exemplos que nós fizemos. Ou seja, pessoal, qualquer superfície de Gauss, com qualquer geometria que você imaginar, que seja construída no interior do meu condutor, mesmo que ele tenha, vamos supor inclusive agora, que ele tem um excesso de carga, ele tem uma carga líquida, qualquer superfície gaussiana que for construída aqui no interior desse condutor esférico, que nem precisaria ser esférico inclusive, não existe nessa superfície gaussiana nenhum fluxo de campo elétrico. Por quê? Porque eu disse para você que o campo elétrico, isso é uma observação empírica, no interior do condutor é zero. Tá? Dessa forma, então, esse fluxo é zero, ou seja, o primeiro membro da lei de Gauss é nulo, é zero. Ou seja, isso implica, como nós temos uma igualdade, que a carga é zero. De outra maneira, não existe carga no interior dessa superfície. Pessoal, a pergunta que surge imediatamente é o seguinte: então, se a minha esfera tem um excesso de carga, uma carga líquida, o campo lá dentro dessa esfera é zero, é nulo. O fato do campo lá dentro ser nulo implica literalmente que qualquer superfície gaussiana que seja construída dentro dessa esfera não possui fluxo de campo através dela. Isso implica que a carga no interior da superfície também é zero. A pergunta que surge é: se existe um excesso de carga, onde que estaria então essa carga se ela não está dentro dessa eventual superfície gaussiana? Se ela não está dentro da esfera, pessoal, que também, por sinal, dentro dessa esfera existe a superfície gaussiana, se essa carga líquida não está dentro da esfera, não existe outro lugar para ela estar a não ser na superfície, na casca do condutor, da esfera no caso. Então, isso aqui é uma conclusão direta, na verdade é uma conclusão lógica que nós obtivemos a partir da lei de Gauss. A lei de Gauss me garante isso, que se não existe campo elétrico dentro de um condutor que tem uma carga líquida, automaticamente essa carga líquida que foi injetada nesse condutor não pode estar dissolvida ao longo do volume do condutor. A rigor, o que acontece é que essa carga ela flui imediatamente para a superfície. E aí esse condutor então migra para um estado ou para um estágio que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Claro que isso é frações de segundo. Se você então eletriza esse objeto, esse excesso de carga, ele flui imediatamente para a superfície e atinge o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. E, portanto, nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático, que, a rigor, é esse condutor do qual nós estamos tratando. Pessoal, então, só para ilustrar, se nós temos um excesso de carga em qualquer condutor, não só no condutor esférico do qual eu estou tratando, esse excesso de carga ou essa carga líquida literalmente flui para a superfície. Essa é uma conclusão óbvia e lógica da lei de Gauss. Bom, então se em algum local, em algum momento da sua vida, alguém queira saber qual que é o campo elétrico dentro de um condutor carregado, no interior de um condutor carregado, a gente pode dizer então que no interior desse condutor, o campo elétrico é nulo, é zero. Imagino que esse seja um resultado que você já conhecia desde o ensino médio. No entanto, discutir do ponto de vista da lei de Gauss provavelmente seja uma novidade. Alguém poderia questionar: professor, e o lado de fora, como é que fica? Qual que é o campo elétrico pelo lado de fora? Bom, não existe nenhum mistério. Esse é um problema
é relativamente fácil. O cálculo do campo elétrico no exterior dessa esfera é dado pela lei de Gauss trivialmente. Esse é um problema que eu não vou resolver, mas tranquilamente vocês poderiam fazer como exercício e se resolve basicamente da mesma maneira como foi resolvido o problema da carga pontual. Mas, eventualmente, se eu tenho um ponto P a uma distância R do centro da esfera, e se eu quero o campo elétrico nesse ponto P, desde que R seja maior do que R, ou seja, desde que eu esteja do lado de fora da minha esfera ou no exterior, o campo elétrico é dado pela mesma expressão, ou o módulo do campo elétrico, né, é dado pela mesma expressão que é utilizada para calcular o campo elétrico da carga pontual. Vou dizer que a minha esfera, então, ela possui uma carga distribuída Q. Então, aqui eu tenho Q dividido por 4π ε0 R ao quadrado. Esse resultado ele é muito tranquilo de se obter. E o protocolo para se chegar nessa solução é basicamente o mesmo que foi utilizado para se chegar no resultado do campo ou do módulo do campo elétrico da carga pontual feito por vias da lei de Gauss. Pessoal, um outro resultado extremamente interessante é o campo elétrico referente a uma esfera não condutora. O fato dessa esfera ser não condutora introduz diferenças realmente drásticas em relação ao que nós avaliamos aqui para a esfera condutora. A primeira questão é, se eu tenho uma carga líquida, um excesso de carga nesse objeto não condutor, é claro que essa carga ela pode agora ficar distribuída uniformemente ao longo do volume desse objeto não condutor, simplesmente pelo fato de que esse excesso de carga agora não pode se mover para a superfície, uma vez que esse objeto é um não condutor. Então, a primeira conclusão é que, de fato, o campo elétrico no interior agora dessa esfera não condutora é diferente de zero. Portanto, o nosso interesse aqui vai ser principalmente no cálculo do campo elétrico no interior dessa esfera não condutora. Bom, poderia então definir um ponto no interior, um ponto representante. Meu objetivo então é calcular o campo elétrico nesse ponto. Segundo o nosso protocolo, nós devemos então propor a nossa superfície gaussiana com a geometria que acompanha, obviamente, a geometria da carga e mais. Essa superfície deve conter o ponto de interesse. Portanto, eu tenho uma superfície gaussiana esférica. Essa é a minha superfície gaussiânica. E eu vou propor aqui então um R, que é o raio dessa superfície. Bom, partindo então para a lei de Gauss, nós temos aqui que integral de EdA, integral de fluxo, é igual aqui sobre ε0. Pessoal, aqui agora eu vou um pouco mais rápido com relação aos argumentos que nós já havíamos desenvolvendo para essa equação ou para esse cálculo de fluxo, porque os argumentos são basicamente os mesmos. A ideia aqui é abrir esse produto escalar de tal maneira que nós teremos então os módulos desses dois vetores e o ângulo entre eles, ou a rigor mesmo o cosseno do ângulo entre eles. Nós temos aqui claramente uma geometria esférica, o campo elétrico flui radialmente dessa geometria esférica e aqueles argumentos se mantêm de tal maneira que você vai ter então a orientação do campo elétrico e desse vetor dA sendo a mesma, o cosseno do ângulo entre eles vai dar 1 porque o ângulo é 0. Então, os argumentos são basicamente os mesmos, de tal maneira que essa integral então vai me dar uma integral basicamente de módulos, integral de EdA igual aqui sobre ε0. Bom, novamente também o argumento da dependência de E em relação a dA se mantém. Se eu mapear a minha superfície gaussiana com diversos dAs, fica claro que o módulo de E não depende de dA, portanto ele pode sair da integral. E aqui nós temos então a integral de dA igual aqui sobre ε0. Pessoal, e aí novamente, poderia parametrizar o dA
No entanto, não tem a menor razão para fazer isso, porque nós já conhecemos o resultado dessa integral, que será a área da superfície da esfera que representa a superfície gaussiana. Então isso aqui vai me dar 4π rzinho ao quadrado igual aqui sobre ε0. Bom, o que tem que ser avaliado com cuidado aqui é basicamente esse Q, porque deve ficar claro para você que esse Q não é a carga que está distribuída ao longo de todo o volume da minha esfera não condutora. Eu estou chamando inclusive essa carga de Qzão. Essa é a carga que está distribuída ao longo de todo o volume. E fica claro para vocês mais uma vez que o Qzinho é a carga que ficou no interior da superfície gaussiana, tá certo? Bom, precisamos então escrever, assim como já fizemos, essa carga que fica dentro do interior da superfície gaussiana em termos ou em função da carga total da esfera. Porque não é razoável que sobre esse parâmetro referente a uma superfície matemática, uma superfície imaginária, que é a superfície de Gauss. Bom, para fazer isso, pessoal, eu vou parar um pouco aqui com essa conta e vou lembrar da definição do que nós chamávamos de densidade volumétrica de carga, que a rigor é a carga dividido por um volume que contém essa carga. Eu posso escrever também essa equação na sua versão diferencial, que seria dq sobre v, dv. Posso isolar aqui o meu dq, que vai ficar ρ dv. E literalmente, pessoal, eu posso aplicar esse resultado, eu posso integrar essa equação no volume da superfície de Gauss. Se eu integro essa equação dos dois lados, integrar uma diversidade de dqs dentro ou restrito ao volume limitado pela superfície de Gauss, tem que ficar claro para vocês que isso daqui vai me dar a carga contida ou encerrada pela superfície de Gauss. Então, continuando a minha conta, a integral de dq vai ser Qzinho. Só para enfatizar que eu estou na superfície de Gauss, eu vou escrever aqui SG. Eu estou integrando exclusivamente dentro da superfície gaussiana. Bom, o ρ é uma constante, é um parâmetro constante. E aqui eu tenho então integral de dv. Pessoal, integral de dv na superfície gaussiana tem que ficar claro para vocês que isso vai dar o volume da superfície gaussiana. De tal maneira que isso aqui vai me dar Q igual a ρ 4/3 de π rzinho ao cubo, que é literalmente o volume da esfera limitada pela superfície gaussiana. Bom, prosseguindo, eu ainda poderia escrever esse ρ utilizando agora todo o volume da minha esfera, ou seja, isso aqui então vai me dar Qzão dividido por 4/3 de π rzão ao cubo vezes 4/3 de π rzinho ao cubo. Aqui em ρ eu usei a definição de ρ, que é a carga dividido pelo volume. Pessoal, tá claro para vocês que esse 4π dividido por 3 pode cortar, de tal maneira então que nós ficamos com Q igual a Rzinho ao cubo sobre Rzão ao cubo vezes Qzão. E dessa forma então eu consigo escrever a minha carga que está dentro da superfície gaussiana em termos da carga total da esfera. Bom, eu substituo agora esse resultado aqui e finalmente nós obtemos o módulo do campo elétrico no interior dessa esfera não condutora. Então nós temos E igual a Qzinho agora vai ser Qzão vezes Rzinho ao cubo sobre Rzão ao cubo. O 4π Rzinho passou dividindo, então vai ficar 4π Rzinho ao quadrado ε0. Bom, a gente ainda pode cortar aqui o Rzinho ao quadrado com esse ao cubo e finalmente nós obtemos que o módulo do campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π ε0 Rzinho sobre Rzão ao cubo. Bom, esse então, pessoal, essa é a equação que calcula o campo elétrico no interior dessa esfera não condutora. Eventualmente, pessoal, essa fórmula poderia ser utilizada, por exemplo,
para calcular o campo elétrico na superfície. Bastaria eu substituir então meu Rzinho por Rzão, ou a rigor levar a superfície de Gauss, que tem raio Rzinho, para a superfície, que aí nós teríamos então Rzinho igual a Rzão e trivialmente obteríamos a equação que calcula o campo, o módulo do campo elétrico na superfície desse não condutor. Pessoal, uma última aplicação para nós encerrarmos então essas aplicações a respeito de lei de Gauss e também encerrarmos esse capítulo de lei de Gauss, é o que nós chamamos do campo elétrico de uma placa infinita carregada. A placa infinita aqui você pode entender da mesma maneira como você entendeu as aproximações envolvidas no problema da linha infinita. Ou seja, eu vou estar propondo, desenvolvendo aqui uma equação que calcula o campo elétrico nas regiões mais centrais dessa placa, ou próximo da placa, e mais a região do centro. Ou seja, literalmente eu vou evitar as bordas, que é aonde você tem o campo curvado. Então, novamente aqui, eu vou ficar na região onde que eu tenho um campo razoavelmente uniforme. Tem que ficar claro para você também a imagem das linhas de campo elétrico. Eu tenho linhas de campo elétrico principalmente na região mais central, linhas de campo elétrico que fluem horizontalmente para a direita e para a esquerda. Pessoal, a minha escolha de superfície gaussiana aqui, a mais razoável seria engastar um cilindro de tal maneira que esse cilindro fique com uma base do lado direito e por outro lado a outra base do cilindro vai ficar do lado esquerdo dessa placa infinita, de tal maneira que essa daqui seria então a área que contém a placa. Bom, se eu estiver suficientemente próximo dessa placa, eu posso garantir então que eu terei fluxo de campo elétrico basicamente nas bases dessa superfície gaussiana, desse cilindro que representa a superfície gaussiana. Ou seja, eu estou longe da região onde que o campo elétrico se curva, a ponto de garantir que na lateral desse cilindro não existe fluxo de campo elétrico. Portanto, a minha conta a respeito de fluxo de campo elétrico vai estar restrita agora às bases desse cilindro. Então, deve ficar claro para você agora que eu vou ter aqui o campo elétrico nessa base do cilindro com essa orientação, juntamente com um eventual dA que seja escolhido aí nessa base. Por outro lado, nós temos uma situação similar. Temos agora o campo elétrico com essa orientação e um eventual dA que seja escolhido nessa superfície ou nessa base tem essa orientação. Pessoal, nós precisamos então partir para a lei de Gauss, integral de EdA igual a Q sobre ε0. Efetivamente o que eu vou fazer é um cálculo de fluxo nas duas bases. A rigor mesmo que eu posso fazer é somar o fluxo nessas bases, de tal maneira que nessa base aqui eu teria então a integral, vou chamar essa base de 1, integral de EdA, e aqui eu já estou supondo todos aqueles argumentos, eu já abri o produto escalar, já tem aqui a orientação entre E e dA, a mesma orientação, portanto já apareceu um cosseno de zero que deu 1, mas eu preciso também somar, adicionar a isso o fluxo de campo elétrico que tem pelo outro lado da placa, ou seja, vamos chamar essa base de 2, então a integral na base 2 vai ser E integral de EdA igual a Q sobre ε0. Pessoal, o módulo, os módulos aqui dos campos podem sair da integral. Essa integral aqui em cima da base 1, eu vou dizer que essa integral de dA vai dar uma área A. Aqui também você vai ter um módulo que pode sair da integral. Integral novamente aqui em cima da base 2 é para dar a área também, que efetivamente é a mesma área da primeira base. Isso aqui então igual a Q sobre ε0. Somando aqui nós temos então 2I vezes A igual a Q sobre ε0.
Bom, como eu disse, esse aqui é a carga envolvida pela superfície gaussiana, e mais, esse aqui pode ser escrito em termos de um parâmetro que seja da placa inteira, e não deixarmos esse aqui, que é um parâmetro exclusivamente associado com a superfície matemática imaginária. Ou seja, nós podemos escrever isso aqui como 2 vezes A igual. Pessoal, lembrando aqui então, a definição da densidade superficial de carga, ela pode ser escrita exclusivamente para essa pequena área que limitou uma certa carga naquela superfície carregada, ou seja, aquela área então contém uma carga Qzinho, que é justamente a carga que ficou no interior da superfície gaussiana, dividido pela área que no caso está destacada aqui. Bom, posso isolar aqui o Q, de tal maneira que, continuando a minha conta, aqui nós teremos que Qzinho vai ser sigma vezes A, essa área corta, de tal maneira que nós temos então, aqui eu tenho dividido por ε0, nós teremos então sigma dividido por 2ε0. E aqui nós temos finalmente então o módulo do campo elétrico de uma placa infinita. E uma placa infinita quer dizer nas regiões mais centrais, ou seja, estou suficientemente longe das bordas a ponto de que eu posso considerar o campo elétrico ali nessas regiões centrais relativamente uniforme. Pessoal, assim como nós fizemos para o fio carregado, é interessante avaliarmos esse resultado. Esse, na verdade, era um resultado que nós tínhamos para o cálculo da força de um disco carregado em cima de uma carga pontual Q0. Quando eu me refiro a uma placa infinita carregada, eu efetivamente não estou restringindo a geometria dessa placa, basta que ela seja uma placa, mas ela pode ser uma placa retangular, pode ser um disco com a forma de um círculo e daí por diante, pode ser um quadrado. Então, não apareceu embutido aqui no meu modelo absolutamente nenhuma informação a respeito da geometria dessa placa. Ou seja, eu poderia então fazer esse resultado responder ao que nós obtivemos anteriormente, desde que eu considere que eu estou aqui também nas regiões centrais do disco e muito próximo do disco. Bom, isso daqui é um resultado para força, mas para obter campo elétrico basta passar o Q0 dividindo, e aí nós temos então que o módulo do campo elétrico é sigma sobre 2ε0 vezes 1 mais Z sobre Z ao quadrado mais E ao quadrado, raiz quadrada. E vale a pena lembrarmos aqui, pessoal, quem eram esses parâmetros. O Z era a distância da carga Q0 em cima do eixo do disco, era a distância em relação ao centro do eixo, e Rzão era o raio do disco, tá bom? Bom, para cairmos agora dentro desse contexto, basta que nós estejamos suficientemente próximos da placa e mais das regiões centrais, e para garantirmos isso matematicamente, basta considerarmos então que Z, que é a distância em relação ao centro do disco, seja muito menor do que R, ou R seja muito maior, ou o raio seja muito maior do que Z. Se fizermos essa aproximação nessa equação, fica claro aqui que o R, que agora vai ser muito maior do que Z, aparece no denominador dessa fração, de tal maneira que esse parênteses fique exatamente igual a 1, e o que nos sobra aqui, de uma maneira trivial, é o módulo de R igual a sigma sobre 2ε0, que é exatamente o mesmo resultado que nós havíamos obtido para a placa infinita carregada.